Amado irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Crescendo na Fé. E hoje, encerrando o mês de maio, nós vamos falar sobre os dois últimos dogmas marianos, a Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora. Vamos iniciar este nosso momento rezando, pedindo a luz do Espírito Santo e pedindo a proteção da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Você pode já pegar a sua Bíblia e abrir aí no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46. Maria então disse: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, hoje a palavra que nós ouvimos vai nos falar justamente desse belíssimo cântico de Maria Santíssima, quando a Virgem profetiza, cheia do Espírito Santo, que Deus, aquele que olhou para a sua humildade e a levantou e a exaltou, fará com que ela seja lembrada por todas as gerações. Ora, a Igreja, no seu ensinamento, no seu magistério, vai nos falar através do Concílio Vaticano II o seguinte: quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. A Igreja nos ensina que o próprio Deus desejou que antes da encarnação de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo se tornar homem como nós, ele dependesse do sim de uma jovem mulher. Vejam que riqueza, vejam que grandiosidade. Deus quis que o nascimento de seu filho fosse precedido do sim, do eis-me aqui, de uma mulher. E nesse desejo de Deus de fazer com que o sim de uma mulher fosse decisivo para a obra da salvação, porque Deus não impõe a sua santa vontade a nós, mas respeita a nossa liberdade e nos dá a possibilidade de dizer sim ou não ao projeto dele. Nós temos hoje dois dogmas, os dois últimos dogmas marianos mais recentes na Igreja. E nós começamos falando sobre a Imaculada Conceição. Para ser a mãe do Salvador, Maria Santíssima, Nossa Senhora, foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Não ia ser qualquer mulher que Deus ia escolher para ser a mãe do seu filho, mas Deus escolhe uma mulher, a Virgem Maria, e adorna, enfeita, presenteia Nossa Senhora com dons grandiosos e dignos dela e da grandeza da missão que ela exerceria.
Maria só foi capaz de dizer sim ao projeto de Deus porque estava totalmente sob a moção, a inspiração, a ação da graça de Deus. O sim de Nossa Senhora foi um sim cheio da graça. E ao longo dos séculos, a nossa Igreja Santa e Católica entendeu e acreditou que Maria Santíssima foi preservada do pecado desde a sua concepção. Não porque ela merecesse, não porque ela fosse melhor que os outros seres humanos, mas porque Deus, desde o início, desde a criação, já havia definido que aquela jovem, aquela virgem, seria a mãe de Deus. E não era possível que Deus se tornasse homem num ventre manchado pelo pecado. E a mancha do pecado não seria o fato de Nossa Senhora não ser mais virgem. Nós entendemos já no começo do mês que a virgindade de Maria não se deve ao fato de pecado ou pureza, mas ao cumprimento da Escritura. Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto, para que se cumpra a Escritura, para que se cumpra aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que Deus enviou o seu Filho de uma virgem, que a virgem conceberá e dará à luz um filho, quem porá o nome de Emanuel. Mas o pecado que se fala aqui, que foi, vamos assim dizer, blindado, Maria foi blindada para não ter esse pecado, é o pecado original. O pecado comum a todos nós, aquele que nós já nascemos com ele. Maria Santíssima foi preservada do pecado original desde o momento que se formou no ventre de sua mãe Ana. E aí, a igreja que reconhece esta pureza de Maria, que reconhece esta presença pura de uma virgem preservada do pecado, proclama isso publicamente, como nós já explicamos lá no primeiro vídeo. Você pode até olhar ele aqui, vai aparecer o card para você, e você pode olhar novamente o primeiro vídeo sobre os dogmas para relembrar um pouquinho o que significa dogma, porque a igreja proclama um dogma. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado no ano de 1854 pelo Papa Pio IX, um Papa que proclama isso por sua própria atitude. Ele não convocou um concílio para que todos os bispos da igreja definissem isso. Ele se utilizou de um privilégio que os papas têm, chamado de infalibilidade papal, que bem rapidamente quer dizer o quê? Quando o Papa fala como ensinamento para a igreja, em nome da igreja, ensinando sobre uma doutrina que está fundamentada na palavra de Deus, a fala dele é infalível. Isso é uma questão de fé da nossa igreja. Lembre bem, da Igreja Católica. Por isso, nós acreditamos nisso. E aí, Papa Pio IX, através de uma bula chamada Ineffabilis Deus, ou seja, Deus inefável, ele proclama. E olha que bonito a palavra que o Papa diz. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original, para que fosse digna de portar, de carregar, de formar dentro de si a carne do Filho de Deus. Maria foi preservada de todo o pecado, de toda mancha. Veja como isso é belo. E a igreja não disse isso e passou a ser a partir do momento que a igreja disse. A igreja reconheceu que desde o começo todos os cristãos acreditaram nisso. O segundo dogma que nós vamos falar hoje, e assim o último dos dogmas marianos, é o da Assunção de Nossa Senhora.
que também é um dogma recente. Vejam só como ele é profundo, como ele é belo, como ele é cheio de sentido para a nossa igreja. Maria Santíssima é a Mãe de Deus. Por quê? Jesus Cristo, nosso Redentor, é homem e Deus ao mesmo tempo. Então ela é Mãe de Deus. E, como Mãe de Deus, ela também é mãe dos membros de Jesus Cristo, da igreja toda. Por quê? Ela cooperou pela caridade para que na igreja nascessem os fiéis que são membros de Cristo, cabeça da igreja. Então Maria se torna mãe de todos os batizados, de todos aqueles que são batizados em nome da Santíssima Trindade, em nome de Cristo. O papel de Maria para com a igreja é inseparável da sua união com Cristo. E decorre e nasce diretamente dessa união. Nossa Senhora é importantíssima para a igreja, porque a sua relação com Jesus é extremamente próxima, é colada em Jesus. Não se pode pensar Maria sem Jesus. Não se pode visualizar Maria Santíssima na igreja sem o seu relacionamento com Jesus Cristo. O papel de Maria para nós só é importante porque está ligado a Jesus Cristo. E depois da ascensão de Jesus, que nós refletimos e celebramos há 2 semanas atrás, Maria Santíssima continuou socorrendo a igreja com as suas orações, com a sua intercessão, principalmente suplicando o Espírito Santo, como nós escutamos semana passada, no dia de Pentecostes, que ela estava em oração com os apóstolos e com os discípulos. Maria Santíssima é aquela que continua junto da igreja, socorrendo a igreja. A presença de Nossa Senhora na igreja é uma presença que nos ajuda a confiar que Cristo glorioso está conosco. É ter Maria perto de nós que nos ajuda a sentir Jesus mais perto de nós. E aí nós vamos ver diretamente o dogma da Assunção, que foi proclamado em 1950 e também foi proclamado por um Papa, o Papa Pio XII, não por um concílio, mas apenas por esta ação do Papa, também utilizando da infalibilidade papal. E o documento que o Papa escreve para proclamar esse dogma é Deus Munificentíssimo, Deus Bondosíssimo. E ele diz o seguinte: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta, foi levada em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha. Maria Santíssima é levada ao céu, em corpo e alma, porque Jesus assim desejou, que esse papel importante que ela teve na humanidade permanecesse sendo desenvolvido na igreja ao longo dos séculos, assim como a presença gloriosa de Jesus em nosso meio. Então que a gente possa, com esses 2 dogmas da Imaculada Conceição, da Assunção de Maria, com os 2 primeiros que nós vimos no começo do mês, da maternidade divina, da virgindade perpétua, aumentar o nosso conhecimento e o nosso amor por Maria Santíssima. E entender que ela é mãe de Cristo e mãe da igreja, que continua conosco, que caminha conosco, que é nossa mãe, que não nos abandona, que não é mais do que Deus, que não toma o lugar de Jesus, mas que nos conduz, é como que uma placa no caminho que é Jesus. Nos leva ao seu Filho, nos mostra o que é importante.
fazer tudo o que Ele nos diz. Que nós possamos crescer no nosso amor a Maria Santíssima. Não esqueça, se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe, mande para vários amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e eu quero já lançar um desafio para você. Você vai compartilhar o canal do YouTube da nossa paróquia com 5 pessoas. Se você mandar para alguém que disser, eu já sou inscrito, então manda para outra. 5 pessoas que ainda não são inscritas no nosso canal. E você vai evangelizar, pedindo que essa pessoa se inscreva no canal, para que assim a gente possa atingir mais pessoas com as redes do Evangelho. E se você nos acompanha pelo Facebook, compartilhe com o máximo de pessoas e dê estrelinhas na nossa paróquia. Nossa paróquia precisa evangelizar e a sua doação generosa é o que faz com que a gente continue levando o Evangelho para as pessoas. Dê estrelinhas, nos ajude, doe da sua generosidade para que a nossa paróquia continue falando de Jesus. E que nós possamos continuar sempre juntos, crescendo na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.